Só consegue interpretar corretamente a Bíblia aquele que um dia creu em Cristo como seu Senhor e Salvador. Olá, estamos começando mais um Neyman Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos, do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Está comigo hoje o pastor Gabriel Canitz, doutorando em Teologia, e vamos falar sobre a visão cristã do livre-arbítrio. Espetacular essa entrevista. Ele tem licenciatura em História pela UBRA, bacharelado e mestrado em Teologia pela UBRA e pela EST. E atualmente é doutorando em Teologia pela EST, além de ser uma grande simpatia. Pastor Gabriel Canitz, vou te buscar. Pastor Gabriel, privilégio grande de receber aqui, O né? privilégio é meu, Jorge. Você que está conosco aqui vai vibrar, porque esse cara é uma simpatia e entende muito do assunto. E a nossa ideia sempre é trazer aqui quem domina o seu assunto, né? Hoje nós vamos falar então aqui sobre livre-arbítrio, né? Vamos lá, pastor. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: vamos pelo começo. Vamos pelo começo. O que é a definição, segundo os seus estudos, o que é livre-arbítrio? Existe uma definição de livre-arbítrio que é, acredito, bem sucinta e que todos conseguem abarcar. É a capacidade do indivíduo, do ser humano, da pessoa, em fazer escolhas de forma autônoma e independente, sem que as suas ações sejam determinadas por causas anteriores ou fatores externos e internos por coação externa. Ou seja, alguém que é livre para agir sem estar sob coação para fazer aquilo que esta coação lhe impõe. Tá. Então é o cara que faz o que ele quer da vida. Isso. É isso. Sem que alguém fique impondo limites, regras, Exatamente. tempos e tal. Tá. E assim, pastor, ao longo da história da igreja, né? Essa doutrina do livre-arbítrio, como é que ela evoluiu? Teve algum momento em que essa discussão ganhou mais força? Sim. O momento eu acho que ela ganhou maior visibilidade foi numa controvérsia chamada controvérsia pelagiana, onde um monge bretão chamado Pelágio, ele propôs que o homem, depois da queda no Éden é aquele momento em que o homem peca contra Deus, né? Onde ele come o fruto proibido, e a partir dali ele se torna pecador. Para Pelágio, esse monge, mesmo ele se tornando pecador, a natureza dele não foi afetada na vontade, ou seja, ele continuou tendo livre-arbítrio. Aí ele foi debater com Agostinho, que era um outro grande, um outro grande nome da teologia cristã, que o contrapôs dizendo, não, depois da queda, a vontade do homem foi seriamente afetada. E esta proposição de Agostinho ficou entendida, na teologia se chama a doutrina do pecado original. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, pastor, qual é a relação entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus na salvação? Vamos lá. É possível haver um equilíbrio entre esses dois pilares aí? Sim, na verdade, existem várias categorias de pensamento quanto a isso. Algumas propõem que o livre-arbítrio humano não coopere de maneira nenhuma ou não esteja presente de maneira nenhuma no processo salvífico. Esse tipo de categoria chama-se categoria monérgica. Monérgico quer dizer ação de um. Ou seja, Deus é quem faz todo o processo salvífico na vida do ser humano. Daí decorrem as doutrinas da predestinação e outras coisas mais. E existe o processo sinérgico, de sinergismo, sinergia. Deus tem uma parte nesse processo e o homem tem outra parte. As ações coexistem. As ações para o sinergista, de certa forma, em algumas medidas, né, que nós podemos ver, sim. Para os monergistas, o ser humano não tem capacidade nenhuma de, a partir da sua vontade, buscar a Deus, querer a Deus,
converter-se. Se Deus não faz um movimento a partir daquilo que é chamado de graça divina para o ser humano, então quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, precisa entender isso, né? Essas duas categorias são muito importantes, inclusive eu trato delas no meu doutorado. Sim. O monergismo, Deus agindo. Sinergismo, uma cooperação entre Deus e o homem. Esse assunto ele é denso, né, Tchê? Ele é denso, né? E importante de entender, né? Me diz uma coisa, pastor. No mundo cada vez mais marcado pelo relativismo moral, né? E pelo tal discurso de liberdade individual, né? Como a visão cristã do livre-arbítrio pode dialogar com a cultura atual sem abrir mão da sua base bíblica? Essa é uma pergunta bem interessante. Você está no Neymon Talk. Muito bem. Muito bem. Mas, como a gente sempre diz aqui, evidentemente que os nossos convidados trazem uma bagagem cultural muito grande. Mas daqui a pouco, isso eu não sei. Não tem problema. Não. No outro programa a gente responde. Vamos pesquisar mais. Vamos lá. Como é que eu compreendo, como é que eu posso responder essa tua pergunta e como é que eu compreendo esse assunto? Uma teologia que, por sinal, é talvez a minha base teológica, que é a teologia luterana, nos ajuda nesse sentido. Tá? Não estou dizendo que as outras não ajudam, mas eu estou pegando a luterana apenas como um arquétipo, apenas como um exemplo para as pessoas compreenderem isso que a gente está falando. No que diz respeito às questões relacionadas à salvação do ser humano, a teologia vê a coisa de um jeito. No que diz respeito às relações, ao diálogo, principalmente com a cultura, aí nós temos, de certa forma, uma outra maneira de enxergar. Então, vou esmiuçar. Tu tens o livre-arbítrio, ou não diria livre-arbítrio, mas a livre agência, o livre agir, para escolher esse terno azul e não escolher esse terno preto, segundo a teologia. Deus já sabe qual tu vai escolher. Deus, de certa forma, te influencia sobre qual tu vais escolher. Mas nessas coisas que são chamadas de uso comum ou uso civil, o ser humano tem certa liberdade, segundo a teologia luterana. E para dialogar com as pessoas em assuntos que não são estritamente envolvidos com a teologia, ou até tem um certo envolvimento, o cristão pode sim deixar claro, e por isso fazer uso dessa premissa, para dizer às pessoas o seguinte: olha, sim, nós temos certa liberdade, ainda mais nessa época em que é marcada por um individualismo e por essa ideia de que eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Num certo sentido, o cristão pode sim ter esse tipo de liberdade. Eu acho que aí é o gancho para se conversar qualquer assunto, né? Tipo, eu posso escolher isso, não posso? Posso escolher com quem eu vou casar? Posso não escolher? Enfim. Sim. E só uma última coisinha. E em relação a esses assuntos mais polêmicos, nós temos hoje diversos assuntos polêmicos. Também, o ser humano tem certa liberdade de escolha, e essa liberdade, para os que são cristãos, tem que ser pautada pelos princípios bíblicos, mas ele pode dialogar, sim, com a cultura, e o ser humano tem, sim, este grau de liberdade de escolha. Boa. E que a gente vê hoje que há uma crise, né, na responsabilidade das escolhas humanas, né? Sim. Infelizmente, né? E podemos atribuir isso a uma má compreensão do que é o livre-arbítrio? Sim. Porque, na verdade, algumas categorias teológicas não compreendem que o homem tenha total liberdade ou tenha livre-arbítrio. Elas falam, por isso que eu citei esse termo, de livre agência, ou seja, tu és livre para agir de uma certa forma, mas tu não tem livre-arbítrio na sua totalidade. O único ser que é totalmente livre é Deus. Veja bem, tu hoje tivesse que fazer uma escolha. Eu viria aqui para essa entrevista ou eu iria para outro local. Aqui ou ficar em casa dormindo. Ou ficar em casa dormindo. Tá um dia chuvoso. Hoje tá bom para ficar na cama, né? Ou seja, tu limitastes a tua atuação. Tu escolheu estar aqui. Então, o ser humano, sim, ele acha que ele tem a capacidade, ele acha que é onipotente, onisciente ou onipresente. Ele não tem essa capacidade, ele terá que fazer escolhas. Ele não tem essa autonomia para dizer eu quero isso, porque condições externas a ele vão condicionar aquilo
que será determinante para a sua escolha. E por isso que, na definição, a gente diz, livre-arbítrio é alguém que não tem ninguém coagindo ele. O único ser que ninguém coage é Deus. É, verdade. E hoje, pastor, como é que posso chamar de tu, né? Claro, Tá. deve. Como é que tu acha que a igreja pode ajudar o cristão a trabalhar bem com essa ferramenta livre-arbítrio, tá? Nessa pressão que nós recebemos hoje em dia aí do digital, informações, modismos, né? Tem umas coisas que... Tá com que idade, pastor? Eu tô com 53. Eu faço 58 sábado agora, né? Então a gente é da mesma geração, tá? Então tem coisas que para nós é certo, que para essa gurizada de hoje em dia tá errado. E tem coisas que para nós é errado e para eles está certo, né? Claro. Então é tudo. A internet entrega muita informação e o pessoal meio que se perde, né? Como é que a igreja pode ajudar o cristão a manter um bom uso do livre-arbítrio, mesmo com essa pressão do digital, dessas informações avassaladoras, vem tudo telado? Eu entendo que essa questão digital, ela é uma ferramenta, né? A tecnologia digital é uma ferramenta. Pode-se usar ela, né? Deve-se usar ela. Hoje todo mundo tem um celular, estou aqui com o meu Note, todos nós temos esse acesso ao mundo digital. Ele deve ser usado com responsabilidade, ou seja, para o cristão, isso aqui independente de qualquer vertente, a Bíblia é a bússola, é o norte, é o livro-guia. Então, sem abrir mão dos princípios bíblicos, se pode fazer uso da tecnologia, se participar, inclusive, de discussões, fórum, podcasts, enfim, entrevistas como estamos aqui, e sem abrir mão desses princípios, dialogar sim com as outras pessoas. O que não pode, na minha opinião, é abrir-se mão desses princípios e também não se pode enclausurar, nós não podemos nos enclausurar, não participar disso, né? Não estar presente nas mídias, conversando, discutindo, enfim, sobre diversos assuntos. Sabe, pastor, que o que eu vou falar agora não está aqui no script, veio do coração agora. Aliás, tudo veio do coração, só uma parte está escrito já aqui, né? Certo. Nós temos a Bíblia como o nosso manual de instruções para ser feliz, Certo. tá? E a gente vê a maioria das pessoas se debatendo na vida, não sendo felizes, tendo um manual de instrução na mão. Eu sempre me questionei, o sempre é lá desde a minha adolescência, tá? Já temos aí 40 anos no mínimo dividindo esse espaço de tempo. Eu sempre questionei, se as pessoas têm na mão um livro que ensina como ser feliz, por que não são, né? Aí, o que pode ser uma má leitura? Não estão lendo, de repente só tem o livro, mas não leem, né? Ou leem e interpretam mal. Eu ontem mesmo, casualmente, eu estava vendo que tem uma passagem que todo mundo fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aí eu sempre fico pensando assim, pô, o cara fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele vive em escassez de dinheiro, de saúde, de paz na família e tal. Como assim? Aí ontem eu esqueci o nome dele, tchê. Eu estava na internet ontem falando sobre isso, sobre essa passagem bíblica que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala assim: não, na verdade não é isso que está escrito lá. A interpretação não é essa. É: o Senhor é meu pastor, nada me fará falta. Ou seja, eu vou ser grato com o que eu tenho e gratidão é ser feliz, né? Como é que tu vê assim, essa coisa das pessoas terem um manual de instrução na mão e não são felizes, a maioria? As duas coisas. Ah, Primeiro, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e o menos lido. pois é. Nós temos Aí, Bíblias. aí respondeu, né? E o menos lido. Mas vamos ainda pensar que tem pessoas que leem a Bíblia. Sim. Você que está aí nos assistindo, deve ter uma Bíblia em casa, já deve ter lido. E por que você vive nessa condição, né? Não querendo entrar num assunto um pouco mais dogmático, vou dar só uma pinceladinha depois, também, além de não ler, não sabem interpretar. Obviamente, né? Então, está ali. Só que, Jorge, existe um ponto aqui que precisa ser bem entendido, isso é dogmática cristã, tá? Só consegue interpretar corretamente a Bíblia aquele que um dia creu em Cristo como seu Senhor e Salvador. Que reconheceu que é pecador, que tem esse pecado original, né? Foi salvo por Cristo. Porque, segundo a própria Bíblia, e já que nós estamos falando dela, tem que ver o que ela diz.
No momento que a pessoa reconhece isso, diz, olha, eu sou um pecador, eu sou perdido, eu mereço a condenação eterna. É o que eu mereço. Eu sou uma pessoa que preciso de Cristo como meu Salvador. Quando ela reconhece isso e diz, Senhor, eu reconheço, eu creio em Ti, eu quero que Tu hoje sejas aquele que guia a minha vida. Se ela faz isso de coração, já que tu usaste o termo coração, há uma virada de chave. Ela passa a ter nela, habitar nela, o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade. É isso que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. Esse Espírito Santo dentro dela impulsionará ela a ler e ele ajudará ela a entender. Ele é o Espírito Santo é o grande intérprete da Escritura. Óbvio que a pessoa também precisa estudar, precisa compreender a Escritura a partir do estudo da teologia, né? Não é à toa que eu estou aí afundado na teologia há algum tempo, para poder entender algumas coisas que não são tão fáceis de entender. Mas funciona desta forma. E, concluindo, se eu não, pelo menos, abrir a Bíblia e não lê-la, talvez eu nunca consiga entender realmente o sentido, como tu dissestes, da felicidade, o sentido da existência. Porque felicidade para algumas pessoas é coisa fugaz, é coisa que eu comprei essa caneta, eu sou feliz, eu tenho um carro bom, eu sou feliz. Mas felicidade me parece sempre que está atrelada a outra coisa, ao ser humano ter um contato com Deus e a partir disso ele ter a sua existência transformada e com propósito de vida. Sim. Acho que essa é a coisa. Entendi. E vamos combinar que o contato com Deus normalmente acontece no momento de tranquilidade, né? Sim. Então, vou lhe propor um momento de tranquilidade. Olha aí. Vamos tomar um chá? Mas claro, por favor, essa cultura milenar aí. Exatamente. Isso é. Bom, é isso, é milenário, Tu né? me lembrastes o Gilberto Gil. É. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afrouxar os nós. Aqui, pastor, um chá Olha da nossa aí. parceira Tea Shop, Olha só que que maravilha. fica aqui no térreo do Pontal Shopping. Inclusive, lembrando que se você chegar ali na Tea Shop e disser, olha, eu assisti o programa do Neyman e tal, você ganha um chá desse, né? Ah, Você delicioso, vai, hein? maravilhoso. Esse de hoje é o Rooibos Moon. É composto de rooibos, que eu não sei o que é isso, amêndoas, pólen e flores de açafrão, bastardo e de malva. Nossa, é chique demais, Olha né? aí, tchê. E aqui, pastor, vou lhe oferecer um stroopwafel. Já conhece? Sim, mas não pus esse nome. O stroopwafel, na Stroopwafel. verdade, é o biscoito mais famoso da Holanda. Olha só. Aqui tem uma experiência, eu vou lhe sugerir. Coloque ele aqui em cima, tá? Aqui assim? Isso, em cima, isso. Aí. Deixa um pouquinho o chá, vai derreter um creminho que tem aí no meio. Olha E, só. segundo o William Vos, que foi o holandês que trouxe isso para o Brasil, e eu entrevistei ele aqui, ele falou que isso aqui é invenção de brasileiro. Olha só. Mas é bom demais, né? Enquanto tu degusta o teu chazinho, o teu stroopwafel, vou Claro. dar alguns recados aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Então vamos ver. Bueno, você é empresário da região sul, região norte, região nordeste, pare de perder vendas porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, sua empresa poderá armazenar em São Paulo. Isso com um investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, com prazo de entrega muito menor, porque está mais perto do cliente, e com fretes muito mais baratos. Então, a Alfa Centro é a sua solução operacional em São Paulo. Os contatos estão aí na sua tela. Precisando de bilheteria para o seu evento? A Uticket é uma plataforma totalmente intuitiva e muito barata para quem contrata. Então é fácil, a que eu uso quando eu estou no teatro, né? Calma, você que é de Porto Alegre e acha que está órfão da confeitaria Maomé. Não, eles não fecharam, trocaram de endereço só. A Maomé, que ficou mais de 40 anos na Redenção ali, né? Agora está na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Vai viajar? Que é muito bom viajar, né? Para vários destinos no Rio Grande do Sul, em boa parte do Brasil, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Quer surpreender alguém? Agora começa a vir aí os amigos secretos, final do ano, né? Ou alguém que recém conheceu, está no aniversário. O que eu dou de presente? Não sei, eu não conheço bem os gostos da pessoa. Aqui, ó, livros. Livro é um presente barato, inteligente e eterno. Um livro com dedicatória é a única coisa que a gente dá e a pessoa guarda para o resto da vida. Verdade. Não é verdade? Verdade. Inclusive o pastor nos trouxe aqui, ó, dentro da nossa conversa,
Na descrição do vídeo estarão os livros explicados direitinho, tá? Soberania Divina e Responsabilidade Humana, de D.A. Carson. Perspectivas Bíblicas em Tensão. Tá aparecendo bem aí, Briana? Tá? Então, essa é uma das sugestões aqui do pastor Gabriel. Vontade Divina e Escolha Humana, de Richard Miller. Esses livros todos estarão aqui na descrição do vídeo, para que você lembre de cada um deles. A Liberdade da Vontade, Jonathan Edwards. Aqui. E a Briana está fazendo assim para mim lá que está dando tudo certo, está aparecendo na imagem. Né? Tradição Cristã, a Reforma da Igreja e o Dogma, de 1300 a 1700. Livros interessantíssimos, né? Muito. E para você que quer aumentar o seu conhecimento nessa área que nós estamos falando aqui. E a Tradição Cristã, o surgimento da tradição católica, de 100 a 600, depois de Cristo. É isso, né? Isso. Tá? E esses livros todos você encontra na Livraria Santos. Aí tem um telefone na sua tela, pode ligar que eles vão enviar para sua casa no Brasil inteiro, tá? E esse aqui, Sola Gratia, a controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. Esse livro aqui é de uso pessoal do pastor. Hoje não está à venda na Livraria Santos, mas ele falou que se você quiser ler esse livro também, que é um livro de cabeceira dele, pelo que eu entendi, liga para eles que eles vão fazer a encomenda e vão mandar ele entregar também. Tá? E aqui no Neyman Talk acontecem grandes conversas que merecem grandes defensores. Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Griff. Os telefones estão na sua tela. E aí, pastor, gostou do chazinho? Muito bom. Ó, a Briana já está ali sinalizando, está acabando o tempo de você. Passa rapidinho, né? Passa rápido. Muito bom. O doce também, excelente. Esse Stroopwafel é maravilhoso, né? Stroopwafel. Aprendi. Virou um ritual. Vir aqui no programa, tomar um chazinho da T-Shop e um Stroopwafel, né? Certo. Da Moon Wafers. Então vamos lá. Pastor, uma pergunta forte. Vamos lá. Vamos lá. Se Deus é onisciente e já sabe quem será salvo, o ser humano realmente é livre para escolher a salvação? Ah, agora tu chegaste no cerne da questão, né? Vamos lá. Se o homem manda em tudo, o que eu faço aqui? Vamos lá. Muito bem. Aí nós temos 4 categorias dentro da teologia que procuram explicar essa relação que tu estás agora trazendo a partir da tua pergunta. Vamos lá. Vou tentar ser sucinto pelo nosso tempo. Uma vez que a gente entenda que o homem pecou no Jardim do Éden e que ele, a partir de então, teve uma mudança na sua natureza espiritual, na constituição da sua natureza espiritual, este ser humano, o homem, a mulher, eles passaram a se tornar aquilo que a teologia chama de pecadores. Eles não têm mais liberdade de escolha, pelo menos para boa parte da teologia cristã, para buscar a Deus, para se voltar para Deus nesta questão da salvação e das coisas de cunho espiritual. Mas existem 6 categorias, eu vou falá-las rapidamente aqui. Tá, mas as 4 quais são? Perdão, eu errei, são 6. Não são 4, são 6, perdão. Okay. Deixa eu só me redimir nesse sentido. São 6, certo? A primeira categoria chama-se categoria pelagiana. Ela foi proposta por esse Pelágio. Para Pelágio, o homem não perde o livre-arbítrio depois da queda. Para ele, está tudo certo. O ser humano continua com total liberdade de escolha espiritual. Se ele quisesse voltar para Deus a qualquer momento, ele volta. Isso fere a doutrina do pecado original, que demonstra essa incapacidade do homem se voltar para Deus dessa maneira. Agostinho foi o grande proponente da teologia que traz a doutrina do pecado original. Para Agostinho, é o seguinte: no primeiro momento ele até falou de um certo livre-arbítrio quando ele debateu com algumas pessoas e ele tinha uma influência maniqueísta, mas num segundo momento, nessa discussão com o Pelágio, mais no fim da vida dele, Agostinho vai recrudescer a posição dele e vai dizer, não, uma vez que o homem pecou no Éden, ele não tem mais livre-arbítrio. Isso é Agostinho. Isso é Agostinho. Contrapõe Pelágio. Contrapõe Pelágio. Alguns monges de 2 monastérios, um em Adrumetum, no norte da África, e o outro em Marsella, no sul da França, não concordaram com Agostinho. Eles disseram, olha, quanto ao início da fé, aí vem a expressão initium fidei, do latim, quanto ao início da fé, o homem tem sim, e aqui eles concordavam com Pelágio, liberdade para se voltar para Deus, mas eles precisam que Deus coopere, aí, por isso eles são sinergistas, Deus coopere nesse processo quase que concomitantemente.
O homem pode sim, ele dar o primeiro passo e Deus o salvar. E nesse sentido, eles foram chamados então semi-pelagianos. Por quê? Porque embora eles concordassem com Agostinho que o homem pecou, nisso eles são diferentes de Pelágio, e em pecando teve a sua natureza afetada. Pelágio também concordava que o homem pecou, mas para ele a natureza do homem não foi afetada na vontade. Para os semi-pelagianos, sim. Mas eles não acreditavam como Agostinho que precisava Deus fazer um movimento para salvar o homem. Então, os semi-pelagianos, tá, desses monastérios, discutiram com Agostinho. Agostinho deu uma resposta a eles e o semi-pelagianismo não foi aceito na igreja cristã. Ou seja, para a igreja cristã, o ser humano, pelo menos uma boa parte dela, não tem condições de se voltar para Deus. Quando eu digo para a igreja cristã, é nos concílios, nos documentos. No chão da fábrica, a igreja brasileira é bastante semi-pelagiana. Então, na prática, esses três primeiros pontos aí, nós temos esquerda, direita e centrão. Nunca tinha ouvido isso. Primeira vez que eu Não é escuto isso? isso. É. Mais ou menos Ó, isso. um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala, cara, depende. É. Depende da situação, não é isso? É. É. Aí depois as outras três categorias são as seguintes, né? Luterana, que é a que eu inclusive acho muito interessante, e que segue Agostinho, e a reformada, são mais duas, ou calvinista, também segue Agostinho, certo? Vão dizer, o homem não tem livre-arbítrio, ele foi afetado na queda, e ele não tem como se voltar para Deus. E uma terceira que é chamada de arminiana. Sexta. Luterana, calvinista e arminiana. E as outras três primeiras. Sexta, perdão. A arminiana, ela difere da luterana e da calvinista, por quê? Embora ela entenda que o ser humano não possa ter esse primeiro passo que os semi-pelagianos falam, initio fidei, ele precisa que Deus venha até ele. Deus concede ao ser humano uma graça preveniente. Por que preveniente? No sentido literal da palavra, de prevenir, que quer dizer vir antes. Então, assim, vamos fazer um quadro aqui para tu entender e o nosso público entender. Para o luterano, quando o ser humano diz sim, eu vou fazer um gesto aqui, é porque Deus fez assim, ó. Então, o sim dele depende da ação divina e ele não vai resistir a essa ação. Ele dirá sim. Para o calvinista, a mesma coisa. Para o arminiano é assim, ó, Deus dá o tapa e o arminiano diz assim, vou escolher se quero fazer assim ou se quero fazer assim. Então, em outras palavras, aquilo que nós chamamos na teologia de coeficiente ativo da salvação, aquilo que realmente ativa uma pessoa a ser salva, que é o selo de, ó, essa pessoa está salva, para o arminiano é ele dizer, quero ser salvo ou não quero ser salvo. E nesse sentido, então, ele é considerado sinérgico porque ele tem essa liberdade e essa ação entre Deus e o ser humano. Essas são as 6 categorias que, querendo ou não, qualquer cristão que for tratar desse assunto na teologia vai cair numa delas. Não tem outra. Então a gente vê, pastor, na verdade, bom, eu recebo aqui uma neuropsicóloga, Adriana Gouveia, eu recebo aqui o Coronel Piaggio, que é filósofo, né, que vem toda semana aqui, né, e agora estou te recebendo aqui também. Eu percebo uma coisa, a minha área de estudo é comportamento humano também, né? Eu vou pela neurociência, que são tudo cheio no mesmo lugar, né? Então, uma coisa que é comum a todas as áreas é que nunca se tem assim, ó, é isso. Um consenso. Tem o fulano que pensa isso, fulano que pensa aquilo, que nem aqui, por exemplo, no nosso programa. Aqui a gente faz publicidade e propaganda. Na essência da palavra, publicidade, tornar público alguma coisa, né? Propaganda, propagar algo, é a mesma coisa. Sim. Mas tem autores que dizem que publicidade é isso, que propaganda é aquilo outro, e o outro fala ao contrário, e aí o cara vai por onde lhe convém. Ponto. Claro. Né? Mas, pastor, infelizmente o nosso tempo que já estourou bastante já, né? E quero lhe convidar a voltar no programa. Mas claro. Porque você que está nos acompanhando aí, vamos deixar o Instagram do pastor Gabriel aqui na... Pode ser, né? Eu não tenho Instagram. Como eu falei, nós não vamos deixar o Instagram, né? Hoje vamos abrir uma exceção, não no Instagram. E como é que o pessoal lhe acha? Se quiser falar comigo, pode no meu Facebook, é uma maneira meio arcaica, mas tem, né? Ou pelo meu telefone também, eu atendo no WhatsApp. Claro. WhatsApp? Então, claro. Então, o WhatsApp do pastor vai estar aí agora na sua tela, aparecendo direitinho para você.
pode mandar direto perguntas para ele e quando ele voltar aqui, ele responde não só para você, como para toda a audiência que está conosco aqui agora. E quando voltar, prometo, deixa eu só fazer uma ressalva. Eu até talvez tenha Instagram, mas não está ativo. Então, Tá. na próxima vez estará. Ótimo. Vamos no Instagram para a próxima. Excelente, né? Então, eu tenho certeza, pastor, que se nós estivéssemos aqui agora, e teremos em breve, tá? Uma plateia presencial, essa é a hora que o povo ia fazer, aquela entrevista, né? Tá? Que Então, bom. eu tive aqui o privilégio de entrevistar o simpático pastor Gabriel Canitz. Muito obrigado por ter vindo aqui, é um queridão, né? E você que ficou até agora com a gente, para que o YouTube entenda, para que a ferramenta que você está agora entenda que você gostou desse assunto, inscreva-se aqui ou siga-nos, que daí o algoritmo vai entender que você gostou e vai lhe entregar mais sobre esse assunto. Mais de Neyman Talk, mais sobre igreja, mais sobre o pastor, tiver na internet. Tem que mostrar para o algoritmo o que quer que na internet ele vai te abastecendo de informações, né? Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo. Um privilégio grande ele receber Privilégio aqui, meu. tá? Eu que agradeço. Até o próximo programa Até o próximo, se Deus quiser. até o próximo Neyman Talk. Valeu!